Hoje nós vamos falar sobre o preço invisível da farda. Suicídio entre os nossos policiais, guardas municipais ou policiais municipais, policiais penais, policiais civis e diversos outros agentes de segurança pública. É uma epidemia que mata mais do que o próprio confronto direto com a criminalidade. E a sociedade, muitas vezes, ela se recusa a enxergar essa epidemia. Imagine viver em turnos exaustivos, com alimentação irregular, picos de adrenalina, isso de uma forma constante. O corpo e a mente nunca se recuperam, nunca vão se recuperar. É uma exaustão crônica que mina a saúde do policial. Risco de morte em serviço, insegurança jurídica, isso tudo acaba influenciando a tomada de decisões. Cada ação ela pode custar a carreira, a liberdade ou a própria vida do policial. A farda que deveria nos unir, muitas das vezes elas nos isolam da sociedade. E é uma sociedade que ela desconfia, ela demoniza os policiais. A polícia se sente sozinha. A sociedade nos coloca em um paradoxo: herói ou vilão? Quantas vezes o policial ele é visto como um vilão, linchado nas redes sociais, desvalorizado pela mídia, e ele perde esse orgulho, aquele amor logo no início de vestir a farda. Isso é perdido ao longo do tempo. A medalha, ela não protege o coração da desvalorização. E no topo dessa pirâmide está a autorrealização, o sentido da vida. Quando todas essas bases elas desmoronam, o propósito ele se esvai. A vocação de servir, que antes era um farol, ela é substituída por um vazio existencial. E é nesse ponto que a escuridão se torna mais densa. E isso não é uma falha de caráter, é um colapso biológico. A neurociência, ela nos mostra que o cérebro de um policial, em processo de sofrimento, ela está literalmente em guerra. O estresse crônico, a hipervigilância, ela é essencial na rua. E isso acaba inundando o cérebro de cortisol. Isso causa um sequestro da amígdala, a parte do cérebro que ela é responsável por controlar os nossos medos, as nossas tomadas de decisões. E ela fica sempre hiperativa. O policial não consegue mais desligar esse alerta. Por exemplo, o choro do filho, um barulho inesperado em casa, tudo isso é interpretado como uma ameaça. O córtex pré-frontal, que é o nosso centro de lógica, de planejamento, de controle dos nossos impulsos, ele sofre uma atrofia. É como se o freio do carro parasse de funcionar e esse carro está embalado ladeira abaixo. Em um momento de desespero, a capacidade de pensar em alternativas, de ver uma luz nesse fim do túnel, está comprometida. O suicídio se torna uma solução impulsiva para dar um fim insuportável. A desregulação de neurotransmissores como a serotonina e o desequilíbrio hormonal, isso torna o indivíduo mais propenso a essa impulsividade incontrolável. E diante dessa realidade tão avassaladora, a mente ela busca um refúgio, uma válvula de escape. Sigmund Freud ele nos ensinou sobre os mecanismos de defesa e de fuga. São estratégias do nosso inconsciente
para lidar com essas angústias, com essas aflições. E eu deixo aqui como exemplo a negação, que ela se recusa a aceitar a realidade, ou a formação reativa, que ela adota um comportamento oposto do desejado real, por considerá-lo totalmente inaceitável. E para a polícia, esses mecanismos que inicialmente servem para nos proteger acabam por só nos isolar ou a nos destruir. Nós vemos a negação, por exemplo. Eu não sinto nada, eu sou forte. Ou a repressão, que é empurrar as emoções para o inconsciente, onde elas fermentam ali, elas acabam tomando um corpo. Ou deslocamento, a raiva do trabalho que é levada para casa, que é levado para a nossa família. E o isolamento afetivo, que seria a incapacidade de sentir e expressar as emoções. Esses mecanismos que parecem proteger o policial do horror diário, do nosso mundo real, na verdade, eles acabam nos aprisionando em uma solidão profunda, onde o sofrimento se torna incomunicável. O silêncio se torna um escudo, mas também a sua própria sepultura. O medo de ser visto como fraco, de perder o porte de arma ou de ser afastado, e se impede a busca por uma ajuda. A cultura da corporação, muitas vezes, ela acaba reforçando ainda mais esse silêncio, criando um ambiente onde a vulnerabilidade ela é punida e não acolhida. E por trás de cada estatística, de cada número, existe um nome, uma história, uma família que foi simplesmente dilacerada. Em 2026, os números continuam a nos assombrar. No Amazonas, por exemplo, teve um aumento de 300% no caso de suicídio entre os policiais e militares. Entre 2022 e 2023, uma tendência que se mantém cada vez mais crítica. O herói condecorado que suicidou dentro do seu local de trabalho, seja na delegacia, no batalhão, nos presídios. E é só um lembrete cruel de que a medalha, ela não protege a nossa mente, ela não protege o nosso coração. Relatos como, por exemplo, ele era o mais forte de todos, sempre sorrindo, ninguém imaginava, mas a gente via que ele estava diferente ultimamente, ele estava mais calado, mais distante. A gente só não sabia o que fazer. Relatos como esses são comuns e a gente precisa ter uma atenção para os nossos pares. Mas eu acredito que há uma esperança. A humanização do policial, para mim, não é uma utopia, ela é uma necessidade. É reconhecer que por trás dessa farda há um ser humano com suas fragilidades, as suas imensas capacidades de resiliência. Na psicologia humanista, nos ensina que o ser humano busca um sentido, o sentido da vida. Para o policial, esse sentido ele pode ser a vocação de servir, o orgulho de proteger e a reconstrução de uma identidade que vai muito além do seu distintivo ou de sua farda. Eu achei que não tinha mais saída, mas aí eu entendi que a farda não é uma armadura emocional, que a busca por uma ajuda não é fraqueza, é uma coragem, ela é tática. Eu encontrei um novo sentido na minha vida, não só como policial, mas como pai, como amigo, como marido. Se todos nós tivéssemos esse pensamento, essa atitude em buscar ajuda, a nossa classe estaria com a saúde mental mais equilibrada.
Precisamos de políticas públicas que tratem a saúde mental como equipamento de proteção individual, sem burocracia ao acesso à terapia e que garanta um sigilo, que promovem uma educação emocional e que valorize o policial não apenas por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. A sociedade, ela precisa entender que cuidar de quem nos cuida, de quem nos protege, é uma responsabilidade de todos. O suicídio policial é um grito silencioso que precisa ser ouvido. Que esse vídeo seja um megafone para essa voz, que ele gere um impacto social profundo que toque na consciência de cada servidor da sociedade e dos seus familiares. E que nos lembre que por trás da farda existe um ser humano. Um homem, uma mulher que quer simplesmente fazer o seu trabalho e voltar para casa. Um ser humano que merece viver, que merece ser cuidado, que merece encontrar o seu sentido da vida ou se reconectar naquele primeiro amor. Porque a vida, ela importa. A vida de cada um deles importa. E ter uma conexão espiritual, uma conexão com Deus, ela é extremamente importante. Não só a psicoterapia, mas sim esse amparo espiritual. Isso ajuda, sim, a gente a tirar esse peso, essa carga dos nossos ombros e mudar a história das nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, dê um like e compartilhe para o seu amigo policial ou para aquele familiar que pretende entrar em uma das forças de segurança pública. Eu sou Paulo Costa, estou aqui tentando levar para vocês uma psicologia e uma visão mais humanista para cada um de vocês amantes da ciência. Um abraço.